Olá, eu sou Priscila Rezende, apresentadora do programa Cardápio de Primeira, e hoje nós vamos receber uma mulher super especial. Ela é filha, mãe, esposa e empresária no ramo alimentício, mais precisamente em carnes nobres. Recebam comigo Fabiola Batista. E os nossos parceiros de hoje, além da Royal Prestige, nós contamos com as carnes nobres do Bife Bistrô. Tudo isso você acompanha comigo no próximo bloco, Fabiola Batista e Bife Bistrô. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Bife Bistrô, para você que ama carne. Estamos de volta para o nosso programa Cardápios de Primeira e recebendo essa amiga querida, Fabiola Batista. Muito prazer, viu? Um prazer em recebê-la aqui. E gostaria de começar esse nosso bate-papo falando um pouco sobre legado. Eu gostei muito de você ter aceitado o nosso convite e gostaria que você falasse um pouco sobre a sua paixão pelo campo, a sua paixão pelo ramo das carnes nobres, tendo uma carreira junto, mais separado, né, com a sua família, sendo empresária e dona do Bife Bistrô. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, o que fez você querer dar essa continuidade, trazendo essa visão, essa linguagem diferente na própria loja do Bife Bistrô. Conta um pouco da sua história no campo e como que isso caminhou para você chegar até aqui. Vamos lá. Desde pequenininha, Priscila, desde os meus 5 anos, eu nasci em Brasília, e dos meus 5 anos até os meus 14, nós moramos em Lusiânia, numa chácara, perto de Lusiânia, né? E lá era a fábrica, meu pai tinha uma fábrica, né, de produtos de higiene e limpeza, e eu sempre, né, desde pequenininha, dos 5 aos 13 anos, acompanhei meu pai trabalhando e muito, e tudo, na verdade, nasceu por uma grande admiração, né? Então, é uma grande... Primeiro, o amor da minha vida, uma paixão muito grande pelo meu pai. Segundo, uma admiração muito grande, né? Por tudo que ele faz, por ser um ser humano maravilhoso. Ele não precisava fazer muito, né? Falar muito, mas o acompanhar da maneira que ele tratava as pessoas, com carinho, com delicadeza, com respeito,
tudo isso foi um grande ensinamento para mim, e o respeito e admiração por tudo que, né, com cuidado nos detalhes, ele conseguiu conduzir, né, essa empresa, juntamente com meu avô, com a minha família. Era ele e o meu avô no início, e os meus tios, né, vieram depois. E meu pai foi um grande aliado ali, não só irmão, mas não vou dizer pai, mas assim, que pegou na mão mesmo e fez como por um filho, né? Ele conseguiu conduzir muito bem ali. Serviu de exemplo, né? Serviu de exemplo, né? Junto ali meu avô e ele, conduziu os meninos para que eles formassem um time de verdade, unidos, respeitando as indiferenças, a individualidade de gêneros e jeitos, né, de que cada um tinha. E eles souberam conduzir tudo com muito cuidado, com muita dedicação. Então é isso, partiu desse meu olhar de ver um exemplo de pai dentro de casa, um homem muito forte, um homem muito amoroso, muito respeitador, né, com todas as pessoas, e até hoje ele é assim, e ele foi aprimorando isso. Se ele era, ele ainda é mais hoje em dia. Então, é o meu grande exemplo de vida. Eu lembro quando minha mãe, eu já falei essa história para o meu pai, vou repetir aqui para vocês. Minha mãe falou: minha filha, e você vai fazer o quê, né, quando você fizer faculdade? Eu falo: mãe, eu preciso ajudar o meu pai, né? Eu preciso fazer alguma coisa que também dê orgulho para o meu pai. Na verdade, às vezes nem era ajudá-lo, mas que como eu tinha tanto orgulho do meu pai, eu também queria, né, que ele sentisse esse orgulho de mim, né, em produzir algo, né, em colaborar de alguma maneira. Então foi mais ou menos assim, esse sentimento, esse feeling que eu tive desde pequenininha. Isso cresceu no meu coração e esse foi o início, né, de tudo. Que lindo. E é muito bacana você falar sobre admiração, porque realmente o exemplo arrasta, né? E quanto é nítido assim a união da família, o quanto vocês prezam por isso, e o quanto eu admiro por você estar escrevendo uma história onde traz você para esse protagonismo, você que é empresário, que decidiu abrir a sua loja, né, que já está na segunda unidade, que faz o maior sucesso, que traz uma visão diferente sobre carnes nobres, como eu disse no início do programa. E aí eu gostaria de saber de você o que não pode faltar no churrasco. Qual que é a carne, assim, que a seu ver, o que é mais procurado? O que você acha que não pode faltar num bom churrasco? Antes de falar no que não pode faltar num bom churrasco, eu queria pegar o gancho aí, de, né, pincelar um pouquinho por essa minha paixão, né, pelo campo, indústria e pelo varejo, né, por toda essa cadeia, né, porque, né, eu como mulher, as pessoas às vezes perguntam: nossa, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com carne? Você tem uma loja? Mas acha, assim, é algo diferente. Mas na verdade é diferente para as pessoas, mas é muito normal para mim, porque eu vivi isso a minha vida inteira, né, para mim é muito comum. Eu me formei, eu fiz engenharia de alimentos e me formei aqui em Goiânia. Fui para São Paulo, passei por todas as indústrias, né? Fiz como se fosse um estágio mesmo. Trabalhei com equipes em São Paulo, em departamentos diferentes. Morei fora do país, e nesse morar fora do país eu pesquisei muito. E eu sempre enxerguei que o Brasil, ele é um potencial muito grande, né, no agronegócio, e porque a gente produzia, né, tinha essa agricultura, esse avanço, né, nessa agricultura, esse potencial nessa agricultura, e a gente continuava vendendo um commodity, né, para os Estados Unidos, Europa, e eles agregarem valor nisso. E aí eu tinha uma vontade muito grande. Quando eu abri a loja, veio com uma bagagem, né, do que eu já tinha trabalhado. Fiquei 7 anos na JBS, já tinha trabalhado em outras multinacionais antes das JBS. E eu vim com essa ideia de como estruturar, como agregar valor na proteína animal, né? Como vender isso de uma forma singela, de uma forma que eu levasse praticidade, conveniência para o consumidor final, né? Do que eu conseguia viver quando eu ia, às vezes, para a Europa, para os Estados Unidos. Eu ficava tão encantada, e eu né, pensava comigo mesmo: por que nós temos tudo isso na mão e a gente entrega de bandeja para eles agregar valor? Por que nós não? Por que não fazer dentro de casa?
E aí foi isso que nasceu, né, toda essa paixão e construir a loja e construir os canais de venda, né, e a gente foca muito na qualidade, muito na cadeia, né, da segurança alimentar. Então, agora vamos voltar à sua pergunta, né, chave, que é o que não pode faltar para o churrasco. Todo mundo olha para minha loja e lembra, lógico, do churrasco. Mas um churrasco, a picanha é o corte que é paixão nacional do brasileiro, né? Picanha. É isso, eu acho que, como sendo paixão nacional, é cultural nosso brasileiro. Esse é um corte que não pode faltar. Mas tem alguns outros também, né, que eu gosto muito. E dentre eles tem um corte que eu trouxe, né, bem exclusivo, que é o Denver Steak. O Denver Steak é um corte que é um dos queridinhos hoje em dia, né, um corte super procurado e de pouco acesso, né, bem exclusivo nosso, poucos lugares vendem esse produto. E é interessante lembrar que como, né, a gente vem avançando nesse consumo. Antigamente a gente falava carne de primeira, carne de segunda, ruim, bom. Nunca é verdade, hoje em dia caiu, né, por terra isso. Então, por exemplo, hoje esse corte é uma carne, antigamente uma carne de segunda, que é uma carne do dianteiro. O Denver Steak, ele é um produto que ele é do dianteiro, que é uma carne do acém, que é o miolo do acém. Olha. Que nós tivemos um olhar dentro da indústria em saber agregar valor, né? Num produto que antigamente não era um produto que às vezes não se dava valor. Então hoje a gente sabe trabalhar, a gente sabe ter esse olhar diferente, a gente sabe agregar valor, né, em alguns produtos que hoje em dia entre picanha e Denver, por exemplo, eu prefiro o Denver Steak, eu prefiro o Graudinho, eu prefiro, né, o Flat Iron, por exemplo, que é um corte super bacana. Então tem outros produtos, né? Tem outros produtos que com o passar do tempo, né, e com o hábito, a gente vai descobrindo aí algumas novidades, né, para não substituir a paixão nacional que é a picanha, mas eu sugiro vocês experimentarem na Beef Bistro. Temos coisas super exclusivas e que vale muito a pena provar. Olha, vocês aí de casa, fiquem de olho nessa dica. E eu fico muito feliz de você demonstrar o quanto tem propriedade no assunto. Isso é importante a gente aí de casa perceber que é preciso estudar muito, ter vasta experiência para inovar no mercado, principalmente no varejo, né? Porque essa ideia de boutique, de casa de carne boutique, surgiu não há pouco tempo, né? E vem revolucionando o mercado aí. E vocês foram praticamente os pioneiros aí em Goiás para trazer essa visão diferente e que muito me admira. E falando um pouco mais de legado e falando um pouco de família, eu admiro também pela sua história, assim, você, jovem, sendo mãe de 4, né, e tendo 2 gestações gemelar e como que foi essa experiência de ser mãe de 4? Eu vejo que a mulher hoje, ela está sendo demonstrada como uma guerreira, né? Porque hoje a gente cuida de casa, cuida de filho, de marido, trabalha fora, curte as amigas. Como que você consegue organizar a sua vida tendo toda essa rotina e ainda conseguindo se dedicar ao trabalho e ainda sendo família e vai para a fazenda e volta? Como que você consegue administrar? Priscila, Deus fez, né, assim, perfeito, né? Um homem e a mulher. A gente precisa entender, né, o que é natureza e não fugir da nossa natureza. E essa busca do feminino, a gente tem que, assim, estar muito ligada nela. A gente não pode abandonar o nosso feminino, nunca, sabe? E é lógico que, eu estou contextualizando isso, fazendo uma analogia, mas é muito verdadeiro que quando a gente fala, né, a mulher, a gente tem que equilibrar os pratos. E quando a gente fala, né, que temos a nossa empresa, nossa casa, o nosso marido social, os nossos filhos, os nossos colaboradores na empresa e na nossa casa. E esse equilíbrio dos pratos, o feminino ele precisa, sabe, prevalecer. Então, assim, eu cuido muito, é uma vigia grande, assim, de equilibrar, né? Lógico que temos que ter o nosso masculino, porque é o masculino que dá uma potência, assim, sabe, das tarefas, das metas, né? O masculino, a força dele tá muito para cima, né?
A mulher, o feminino está muito para sentir, então o masculino está muito para cima, e assim, essa questão de metas, de avançar e tudo. Então, assim, esse equilíbrio é muito importante. O feminino, a mulher, ela edifica seu lar, né? Então, eu cuido muito disso. Então, minha prioridade na minha vida, primeiro, sou eu. Eu preciso estar bem para me cuidar do resto. Então, eu não desvio essa minha atenção, sabe? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem comigo. Eu estando bem, eu consigo edificar, eu consigo estar tranquila, eu consigo levar leveza para minha casa, para minha família, para o meu marido, para o meu casamento. E tudo flui muito melhor. Então, é mais ou menos isso, sabe? E a gente não pode esquecer de ter uma relação com Deus, não, porque é essa relação que sustenta, né? Isso, assim, cada vez eu vou aprimorando e eu acredito nisso, de fato, que faz total sentido. Quando você fala mãe de 4, é super desafiador, não é fácil. Eu me pego em alguns momentos, lógico, né? Eu trabalho a minha culpa, toda mulher, né? A gente internaliza uma culpa. Mas eu trabalho isso porque eu não consigo ser 100%, né? Às vezes eu não consigo me dedicar 100% ao trabalho, às vezes meu marido, eu não consigo ser excelente, perfeita em tudo. Mas eu demonstro as minhas fragilidades, é lógico que eu sou transparente, eu volto para o meu feminino e falo, eu não consigo, me ajuda. Eu não sou forte o suficiente. Nós, mulheres, a gente não precisa ser forte, né? Quem precisa ser forte é o homem. Nós somos femininas e a gente tem nossa fragilidade, a gente precisa de ajuda mesmo. Então, a gente tem que dividir tarefas, né? Para conseguir, né, administrar e equilibrar os pratos aí dentro de casa, no trabalho e tudo mais. Mas é isso aí, é mais ou menos isso. Assim, os meus filhos, são os amores. A mãe é suspeito para falar, mas... a minha gravidez gemelar, são 2 gravidezes, eu falo, meu Deus, como o Senhor confiou em mim, em me dar, né, esse presente divino, que nem eu, nos meus melhores sonhos, pude imaginar, nem nos meus melhores sonhos. E assim, é uma gratidão, assim, nem sei como agradecer tanto, né, assim, começando pela minha família, eu falo, meu Deus, eu não posso reclamar, assim, minha vida é perfeita. E eu falo isso porque ela não é que ela precisa ser perfeita, sabe? Eu não admito, sabe? Achar que os problemas, eles são resolvíveis. A gente precisa administrar da melhor forma possível, a gente precisa buscar equilíbrio. E a gente não pode ser vítima, né? O vitimismo faz com que, às vezes, as coisas também, a gente não tome decisão e a gente fica ali, né, numa murmuração. Então, é muito do psicológico também, né? Para equilibrar os pratos, a gente tem que cuidar do nosso psicológico. E eu invisto nisso, na verdade. Eu invisto nisso, na psicologia mesmo, sabe? No autoconhecimento. E isso me imune de muita força, de muito, assim, de muito conhecimento mesmo interno, né? Que tudo é comigo, é interno comigo. Para que eu consiga, né? Ser essa mulher, assim, capaz, segura, né? Que eu falo assim, bem resolvida. Cuidar mesmo da gente, né? Cuidar das nossas questões internas, porque quem não tem questões internas, né? Isso vem lá da nossa criança, vem lá do nosso passado, todo mundo tem. Então é isso. Primeiro, eu acho que uma dica que eu dou, né, para essas mulheres é assim, vamos ser femininas, vamos, né, buscar o nosso feminismo. Não vamos abandonar isso, porque isso é da nossa natureza, sabe? Eu acho que nessa nossa geração, a gente não está conseguindo sustentar isso, esse feminino. E isso é muito importante para os nossos relacionamentos, né? Pessoal, o papo está uma delícia, mas sabe o que está uma delícia também, Fabíola? Esse carpaccio de abobrinha maravilhoso que a nossa equipe preparou. E nós vamos degustar essa entradinha e já estamos de volta. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos.
Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Estamos de volta no programa Cardápio de Primeira, sentindo esse cheirinho aqui ao fundo desse prato super especial que nós estamos fazendo no dia de hoje. E, retomando com Fabíola, gostaria que você falasse um pouco sobre a maternidade. Eu sei que é um tabu para muitas mulheres que tentam, né, engravidar, e você teve 2 gravidezes gemelares. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e o que foi fundamental para que você mantivesse a calma, para que você conseguisse lograr êxito mesmo nessas 2 gestações. Maior prazer contribuir, falar um pouco, né, sobre sobre um pouco desse lado da maternidade. Eu me casei com 29 anos e fiquei casada há 2 anos, e aí sempre, o meu sonho, né, sempre gostei muito de criança, e meu sonho, né, como de toda mulher, é realizar essa maternidade, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? E a gente renasce realmente de novo. Eu engravidei, eu tinha 30 anos, as minhas filhas, as primeiras, nasceram com 31. Eu engravidei naturalmente. Elas nasceram, quando eu fiquei sabendo que eram gêmeas, eu levei um susto, porque isso nunca passou pela minha cabeça. E elas são idênticas, né, super bonitinhas. E aí quando a gente fala né, da natureza, de Deus, né, é algo assim, como é fantástico, né, assim, nascer 2 serzinhos de um óvulo, um espermatozoide, como se fosse um clonezinho mesmo. Então, as meninas, elas são idênticas, elas são super parceiras, elas são super amiguinhas. A paixão da minha vida. Então, e aí os dias foram passando, os anos foram passando, e eu fiquei extremamente cansada, né, durante muitos anos, porque né, cuidar de 2 nenéns, né, sendo mãe de primeira viagem, né, tudo muito novo. Então, me causou uma exaustão muito grande, mas também um aprendizado. E depois que as meninas fizeram uns 6 anos, mais ou menos, eu já estava com os meus 38, 39, começou a surgir no meu coração a vontade, né, de ter mais um neném. E como elas eram meninas, eu falei, quem sabe vem um menininho e tudo mais. E comecei, né, pensar, vou fazer essa tentativa. Só que entrou a pandemia e eu comecei a fazer os exames, eu detectei que eu já estava com 39 anos quase, que eu tinha baixa reserva ovariana, e não foi fácil mais engravidar, e eu fui para São Paulo fazer um tratamento de fertilização. Isso para mim, né, na nossa geração, né, para minha mãe isso é um tabu, mas para nossa geração a gente encara isso como uma coisa tão natural, tão normal, e para mim foi super natural. Eu falava para as pessoas, eu não tinha nada para esconder, e eu fiz meu tratamento, só que não foi fácil. Fiz várias e várias tentativas, né, pela minha idade. Então, a mulher depois dos 30 anos, né, 35 anos principalmente, começa, né, a ter uma queda aí da qualidade de óvulo, e aí vai ficando bem mais difícil. E nessas minhas tentativas em São Paulo, fiz vários ciclos, não deram certo. E aí o médico lá sempre queria biopsiar e tudo mais, e não achava, né, o óvulo, o euploide. Eu fiz a implantação e também não nidou, não deu certo. E eu vim para o Goiânia e falei assim, não, Deus não quer, tudo tem a hora de começar e a hora de começar e de terminar. E aí eu conheci o Dr. Luiz, que é uma clínica do meu lado, que é a Perfeto. Dr. Luiz, queria fazer uma tentativa com o senhor, mas eu acho que vai ser a última. Eu não vou ficar insistindo nisso, né? Deus sabe por todas as suas coisas, né? Sabe, né? A gente tem nosso propósito. Eu já tenho 2 filhas, já sou muito grata por isso. Então, eu já fiz muitas tentativas, essa vai ser a minha última com o senhor. Eu quero acreditar e o senhor vai tocar, né? O senhor vai conduzir esse tratamento da maneira que o senhor achar. Eu não vou dar palpite. Eu não vou falar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho, o que eu não acho, eu não vou falar nada. Confiou, né? Eu confiei da melhor forma que o senhor, né, fizer. E assim foi. E aí o tratamento foi um sucesso. E aí no tratamento que ele fez, ele conduziu de uma maneira, né, fez alguns protocolos diferentes. E aí eu consegui fazer uma coleta de 7, 8 óvulos. Desses dois, né, começaram a desenvolver e eles tiveram a expansão celular. E o Dr. Luiz me ligou e falou, Camila, olha, a gente tem 2 aqui, eu vou congelar, não vou biopsiar. Eu falei, ok, então vou confiar no senhor. Eles ficaram congelados durante 5 meses na clínica. E aí, quando eu estava assim, preparada mesmo emocionalmente, não tinha compromisso, viagem e tudo mais, falei assim, agora é a hora.
fui lá, preparei meu endómetrio, fiz a implantação e nunca imaginei, né? E o doutor Luiz falou assim, olha, eu vou conduzir, Fabíola, nós vamos colocar 2, porque uma tem nota melhor que o outro, tudo mais, me explicou. Eu vou colocar 2 porque eu tô acreditando que muito não vai dar certo. E eu falei, não, então vamos, da maneira que o senhor achar, vamos confiar. E não biopsiar, na altura do campeonato eu já tinha quase 40 anos, era um risco muito grande. Eu falei, vai dar tudo certo. Eu lembro que quando eu fui para a salinha lá da implantação, eu fui com uma blusa de frio, que estava frio, com um tercinho na mão, meu marido foi. Eu falei, vai dar tudo certo, com certeza absoluta. E isso é a gente acreditar, é a fé, é acreditar, é a persistência, é a insistência. Porque diante de todo esse meu tratamento, eu só não cuidei, né, de fazer um tratamento seguido do outro, né? Eu cuidei da minha alimentação, da desinflamação do meu corpo, eu cuidei da parte emocional, né? Eu cuidei de vários outros aspectos, né? Para que algumas curas, né? Com a parte sistêmica da nossa família, que tem tudo a ver, às vezes, né? Com alguns momentos que a gente está passando na vida. Então, assim, foram vários fatores que se unindo, né? Deram certo. Então, eu falo que a minha gravidez, e Deus ainda falou assim, eu não tinha nada, eu não tinha óvulo nenhum, e Deus ainda me deu 2 serzinhos perfeitos, né? E casal, né? A última gestação. Eu achei a palavra, é um testemunho. É um testemunho. É realmente, assim, um testemunho que eu estou dando para vocês hoje, que, assim, a gente precisa acreditar, né? Isso é um milagre. É um milagre porque eu não tinha, na minha reserva ovariana era pouca, eu fazia ciclos e ciclos, eu não conseguia tirar nada. Eu biopsiava, não tinha óvulo, né? Que era saudável. E aí, do nada, a gente, né, insiste, persiste, confia, faz, a gente tem que fazer a nossa parte, Priscila. Descansa em Deus, né? Deus faz a parte dele, mas se você não fizer a sua, o que te cabe a você, as coisas, Deus não faz sozinho para ninguém, você precisa ser responsável pela sua parte, fazer a sua parte muito bem feita, sabe? Então, é assim, é você equilibrar, né, até nisso, né, equilibrar na fé, né? Na fé da sua responsabilidade e na fé de saber que Deus também, você é filha, entrega, porque você é filha, Ele vai cuidar de você, porque nós somos filhos, né? E Ele cuida mesmo. E é isso. E quando fiz a ultrassom, estava lá, o médico falou, Fabíola, ele ficou até preocupado, sabia que eu já tinha 2, Fabíola, tem 2 coraçãozinhos, os 2 deram certo. Eu não acreditei, porque se um desse certo, ia ser muito milagre. E aí ele falou, tem 2 coraçãozinhos, estão os 2 aqui bonitinhos batendo. Eu falei, como assim? Dividiu de novo? Tipo assim, eu pensei, vai ser idêntico de novo, tipo um óvulo, porque eu não acreditava que os 2 tinham dado certo. Um vai dividir de novo, que genética é essa que eu tenho que ter essa divisão celular de novo? Ele, não, a gente só vai saber agora quando nascer, porque nem eu sei essa resposta para te dar. Então, assim, ó, foi o médico, né? Eu acho que a condução do médico, o Dr. Luiz é também uma pessoa muito espiritualizada. Estava nas mãos certas, na hora certa, no momento certo. Tudo né? conspirou, Fiz minha parte, fui persistente. Então, assim, na vida da gente, eu estou contando essa história, né, da minha gravidez, mas na vida da gente é assim. A gente precisa ter foco, né? Ter foco em tudo, não desviar a sua atenção, né? Ter foco e acreditar em você, acreditar no seu potencial, porque esse é o nosso potencial também, né, feminino, de nutrir, de criar, né? De falar bem assim, eu fazia as minhas orações, eu falava, Deus, acredita em mim. Confie em mim, que eu vou cuidar de um filho teu. Acredite que eu vou fazer o meu melhor. E a minha oração de todos os dias era essa. E deu tudo certo. Que lindo! Fico até emocionada, porque realmente é uma história gloriosa, né? De que muitas mulheres não contam. Eu entendo a frustração, quanto é difícil para a mulher maternar, ainda mais nessa situação de muita ansiedade. E você conseguiu expressar muito bem assim, o seu carinho e a sua felicidade do que aconteceu. E agora, falando sobre maternidade, agora eu quero ouvir um pouco da Fabíola filha. E sendo mais objetiva na pergunta, eu queria começar pela sua mãe. Se você pudesse expressar em uma palavra, uma frase ou um contexto, o que a sua mãe representa como mãe, o que ela foi de tão importante, assim, que traz esse exemplo que você leva para os seus filhos, como que você conseguiria definir? A minha mãe é uma mulher, muito firme. Minha mãe, se eu pudesse, assim, resumir uma palavra, né, uma qualidade, assim, para minha mãe, é uma mulher, um coração extremamente bondoso, mas ela é muito firme. Ela é muito firme e ela sempre nos colocou com o pé no chão, sabe? Ela sempre foi muito realista.
E ela foi uma mulher assim muito sensata, sempre falou sempre muito a verdade, com muita na realidade mesmo de vida. Preto no branco, sabe? Aham. Então, assim, a minha mãe é uma mulher extremamente simples, uma mulher muito educada, que nasceu, vou dizer, em berços de ouro, assim. Ela teve uma família, né, na época, né, uma família, um grande prestígio na cidade, uma família onde os meus avós eram de muita condição de vida. E minha mãe nunca foi uma mulher deslumbrada, a minha mãe, ela nunca foi uma mulher deslumbrada com nada, assim, sabe? É uma simplicidade que eu falo assim, ela é feliz no simples, né? Então, acho que esses são os valores que eu carrego da minha mãe. E uma mulher extremamente trabalhadora, ela ama, hoje ela tem a fazenda dela e ela se dedica lá, muito. né? Ela fica lá e aqui, mas ela gosta mesmo de ficar na fazenda produzindo e ela se realiza com isso, né? Em produzir, em ajudar o próximo. A minha mãe também é uma pessoa que cuida muito bem dos pais, que isso, honrar os pais, né? São para, né, assim, eu digo assim, honrar os pais, né? Cuidar dos pais não é para qualquer um, né, Priscila? Não é. Você e a minha mãe, ela tem feito isso com muita dignidade, com muito amor, com muito carinho. E isso é um grande exemplo para mim. Esses dias eu falei para ela, olha, mãe, daqui a uns dias somos nós duas. Vamos pegar isso daí de exemplo dos erros e acertos que a senhora passa, que eu estou vendo, porque tudo é uma história de aprendizado também, né? A gente aprende E a daqui fazer. uns dias vai ser nós duas, viu? A senhora velhinha, vou estar cuidando do mundo, e vai ser nós duas. No final das contas, vamos aprender com os erros aí que tá acontecendo, porque volta e meia tem, né, as suas dificuldades. E é isso aí. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Que bacana. E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a base familiar, que acaba sendo tudo, né? Que é a nossa referência, o que a gente usa como uma fortaleza ali para nos fazer crescer cada dia mais. Agora, eu vim com essa pergunta porque eu tive a oportunidade de recorrer ao Leno para ele poder me ajudar em fazer uma pergunta que realmente a tocasse e que pudesse trazer para você uma visão de toda a sua história, de todo o seu passado e o que fez a Fabíola ser o que é hoje. E pedir para o Leno fazer uma pergunta para o seu pai, que lembrasse sobre isso. E o que eu achei mais bacana é que ele falou sobre isso, sobre perguntar sobre a representatividade dele na sua vida. Então, olhando para as câmeras, eu quero que você responda a ele. O que é o seu pai, o que ele representa na sua vida como homem, como pai, como profissional, como ser humano. Sim. Pai, aqui estou hoje do lado da Priscila. Obrigada, Priscila, pelo convite. Quero te dizer que é uma grande oportunidade, né, que ela está me dando para fazer essa declaração de amor. Você foi meu primeiro amor da minha vida, um pai que eu não tenho palavras para exemplificar, né, para descrever, né, com quantas qualidades. O senhor sempre foi um homem que mostrou muitos valores de família. O senhor sempre mostrou que a família é a base de tudo e é nela que devemos, nosso alicerce mesmo, é ela que sustenta. O senhor sempre foi exemplo de trabalho, de respeito com o próximo, sempre foi um pai que cuidou de nós, né? Sempre fala, não é a quantidade do tempo, mas sim a qualidade do tempo. Então, sempre que estamos juntos, a qualidade desse tempo é muito valioso, é muito gostoso. Te admiro, te amo muito. Obrigada por tudo sempre. O senhor é um homem assim que me inspira, um homem que eu acordo todos os dias da minha vida e qualquer palavra mal colocada, às vezes ações que às vezes não são corretas, eu lembro. Não está correto. Se meu pai às vezes escutasse, ouvisse eu fazendo isso, ele não ia ficar feliz. Então o Senhor me guia diariamente nos meus pensamentos, nas minhas ações, porque o Senhor sempre está no meu pensamento, por ser esse homem tão digno, tão correto, tão amoroso.
exemplo para minha vida. Te amo. Ai, que lindo. Fiquei até emocionada, porque eu tenho meu pai como referência também. E eu vejo a importância da gente ter essa base sólida mesmo, que nos fortalece, né? Família é tudo, faz parte de tudo. Temos que E é o aproveitar, motivo, né, realmente, da gente ter essa fortaleza e poder trilhar e lutar e vencer todos os desafios, né? Pessoal, aguarde só um pouquinho que chegou o nosso prato, o nosso risoto. E vocês sabem que risoto frio não é nada bom. Então nós vamos degustar esse prato maravilhoso, esse cardápio de primeira, e já já nós retornamos. Vai ser escorta. Eu nem sei se esse é o seu pão da carne, mas não, delícia. É o meu, porque eu amo carne assim. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Estamos finalizando mais um programa delicioso na presença de vocês. Quero agradecer a sua participação, Fabíola. Foi um prazer recebê-la aqui em nosso programa. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui com você, uma mulher tão linda, tão né, empreendedora, né? Tenho uma grande admiração por você, viu? Parabéns por essa iniciativa. E muito obrigada. Ai, fico muito feliz. E quero convidar todos de casa para continuar acompanhando nossos próximos programas e dizer para vocês acompanharem a Alô TV, porque os melhores estão aqui. Alô TV, os melhores estão aqui.